Já trabalhando, tenho uma profissão, envolvido no altar. E são coisas que é Deus que quer fazer na nossa vida, né? E quando eu fiquei na noite da vigília, eu não fui na vigília. E quando eu estava em casa acompanhando, Deus falou ao meu coração: se você tivesse lá, porque meu joelho inchou, fiquei fazendo a redoma, subindo na escada, e meu joelho inchou, e aí eu não vim para a vigília. Eu estava em casa acompanhando. E Deus falou: olha, tinha algumas pessoas que iam ficar inibidas se você estivesse lá. E aí o pessoal se soltou mais, e foi um fluir muito grande. Então a palavra de Deus diz que há momentos de estar perto, há momentos de estar longe. Até às vezes estar longe, numa luta, numa adversidade, a pessoa cresce. Eu vi um vídeo falando desse tema aí, não sei se é chinês ou japonês. Ele pega uma fita crepe assim, e passa na parede, passa num corredor assim, e ele passa pelo vão assim, e o filhinho que vem atrás, ele deixa o filhinho enfrentar a dificuldade de poder estar vendo aquele obstáculo, e aquele menino chama o pai fala: não, vem. E aí aquele menino começa a estudar como vai passar naqueles vãos, e o menino vai e passa, ele desenvolve a capacidade de resolver problemas. Então a dificuldade que as pessoas passam é para que elas desenvolvam capacidade de resolver problemas. Sabe que eu tenho 2 filhos. Eu vou usar um exemplo aqui dos meus 2 filhos para ver se você entende o que Deus vai começar a falar na nossa vida hoje. Eu tenho a Luísa, que tem 13 anos de idade. Ela fez 12 mais 1, ela colocou no bolo dela 12 mais 1 de idade. E aí, ela fez guardinha, ela aprendeu a pegar ônibus sozinha. Então a gente está lá na minha mãe, lá na minha sogra, lá no Parque das Américas, ela fala: aonde vocês estão? Eu vou aí de ônibus. 13 anos de idade. Eu vou aí de ônibus, onde vocês estão? E vai para cima e vai para baixo a pé, e desenrola e desenvolve. Nós criamos ela solta, e ela tem essa capacidade de resolver problemas. Nós temos também um filho já de 19 anos, que a gente quis criar naquela redoma. Tipo, até o prato, dava o prato feito assim, sabe? Não tinha nem o trabalho de pôr comida no prato. Tó, filho, tem arroz, tem feijão, toma o prato. E a gente percebeu que isso não foi bom para o desenvolvimento dele. Nós estamos hoje reaprendendo, se reeducando, entendendo que Deus permite que você passe alguma adversidade na tua vida. Essa palavra é para dar uma introdução para você entender que Deus permite que você passe alguma adversidade na tua vida para você crescer e se estruturar, para se capacitar, para poder manter aquilo que Deus tem para colocar na tua mão. Os cientistas, ainda dentro desse tema, para você entender onde eu quero chegar, teve um grupo de cientistas que pegaram aquele bicho da seda. Aquele bicho da seda é que vira borboleta, sabe que ele fica num casulo e ele sai e vira uma borboleta? Quem conhece esse bicho da seda que vira uma borboleta aí? Eles pegaram meia dúzia de casulos e deixaram naturalmente as borboletas tendo que... aquele bicho é tipo de uma taturana, né? Que ela vai... E outros grupos, eles pegaram e cortaram aquela seda para ficar mais fácil da borboleta sair. E todas as borboletas que foi cortado a seda, elas não tinham força e estrutura nas suas asas para voar. Elas saíram e caíram assim, sem condições de estar voando. E as borboletas que romperam seus casulos, elas conseguiram sair para fora,
elas conseguiram romper o casulo e criaram força nas asas para voar. Paz, Fábio, tá bom? Então elas criaram força nas asas para poder voar. Isso quer dizer que a dificuldade que nós passamos é uma permissão de Deus para nos fortalecer, para que nós nos capacitemos para vencer a batalha que Deus vai colocar na nossa mão. Vocês estão comigo entendendo? Então, quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, acontece uma coisa. Eu já conversei com algumas pessoas que dizem assim: meu Deus do céu, depois que eu aceitei Jesus, parece que veio o mundo cair na minha cabeça, um monte de problema. Mas na verdade, os problemas eram o mesmo. Mas a pessoa estava numa escuridão, que ela não tinha percepção dos buracos, ela não tinha percepção das barreiras, ela não tinha percepção de quão emaranhada e quão entrelaçada ela estava no pecado, que ela não percebia quanto ela estava indo para o buraco. Porque a própria Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles ficam amortecidos, eles ficam adormecidos, eles não têm a percepção. Esses dias atrás eu e o Jairo fomos num café de pastores lá na Expo Center, e na hora que a gente voltou, eu falei assim: Jairo, vamos comer naquele boteco ali? E ali entramos lá, estava o chão tudo, tinha um monte de foto bonita de comida assim no alto, sabe? Aí a hora que a gente entrou lá, eu virei de frente para a rua, e o Jairo estava olhando o fundo da loja, e eu já tinha pedido já. E aí o Jairo falou assim para mim: vamos embora daqui. Falei: Jairo, você que sabe, vamos exercitar a fé, comer algo mortífero não vai fazer dano algum. Não, aí não sei mais o que ele viu, vamos embora daqui. Aí eu olhei no rosto dele assim, um desespero, falei: vamos embora daqui. O discernimento, eu estava sem discernimento, porque eu não estava olhando, eu estava desatento, eu estava distraído, mas o Jairo percebeu, e nós saímos de lá, depois ele contou. O Jairo pediu um bife a cavalo, um rapaz que estava preparando a comida, você tem noção do estilo do cara, uma bermuda com uma calça de lã por baixo, chinelo, touca, e assim uma cara de nóia. E aí o dono estava comendo e falou para ele: procura o bife. O cara procurou nas gavetas, faltou procurar no chão o bife, para fritar para o Jairo. Depois entrou outro cara lá para dentro, o Jairo me contou, eu falei: olha, ele teve o discernimento para a gente sair. Na hora que ele contou aquilo lá para mim, a nossa fome até passou. Estava cheio de fome, passou a fome. Chegamos em Mauá, não estava nem com fome mais, né, Jairo? Então o estômago travou, porque ele teve uma percepção do ambiente tenebroso, e eu não tive a percepção do ambiente tenebroso. Então essa comparação é uma pessoa que não aceitou Jesus. Diz que o homem imprudente, ele vê a tentação, ele vê a cilada, e ele vai andando destino à cilada. Pega nada, eu me viro. Ele vai andando. O homem simples, tolo, ele vai indo rumo à cilada, sabendo que ele está indo para cair num alçapão. E o homem prudente, no caso eu era o homem que ia cair na cilada. Eu ainda falei para o Jairo: Jairo, a gente ia exercer a fé de comer algo mortífero, não ia fazer dano algum. Aí ele já usou a palavra: mas não vai tentar contra Deus. Eu falei: eita. E aí foi que a gente não comeu, tivemos o livramento, né, Jairo? E aí eu vi que aquele ambiente lá, depois que ele falou, a gente estava pagando, já apareceu outro cara lá dentro, parecia que era um lugar de uso de droga, sabe, um lugar meio esquisito, lugar meio estranho. Negócio meio... Por quê? Porque eu não estava com discernimento,
eu não estava com discernimento espiritual e o Jairo estava com discernimento do almoço. Eu estava de costa para o pessoal, ele estava de frente. O que quer dizer isso? Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, estamos andando com Cristo mais constante, nós temos uma percepção maior das coisas e temos um discernimento para não cair nas ciladas do inimigo. E quando a gente não está naquela intimidade com Deus, naquela comunhão, nós entramos em algumas ciladas e caímos em algumas ciladas. Algumas Deus até permite que a gente caia para aprender. De manhã eu falei, até contei esses dias que eu caí em um golpe, né? Na igreja veio gente pedindo dinheiro, falando que veio de viagem, estava precisando do dinheiro para voltar para a viagem, e que fez um serviço aqui, não pagaram ele. Aí fizemos uma vaquinha assim, todo mundo, fiquei comovido, chamei todo mundo, fizemos uma vaquinha. Na outra semana chegou o amigo do cara, falou assim, só que o outro cara estava mais, meu pai batendo boca com o cara, e aí o cara, não, mas vocês ajudam, aqui eu sei que vocês ajudam. O cara deu a letra, o outro cara vinha outra semana dar golpe na gente de novo, quase que a gente cai. Nós podemos até, uma coisa que eu digo assim, pode até que venha acontecer, de um pombo fazer cocô na sua cabeça. É uma coisa que acontece. Mas você não vai deixar o pombo montar um ninho na sua cabeça. Então nós podemos até cair numa situação, mas a gente vai aprendendo. Essa semana mesmo chegou uma pessoa aqui, tentando aplicar golpe na gente, em mim, no Jairo. Eu e Jairo de novo, né, Jairo? E o Jairo comovido. Mas o Espírito Santo já me mostrou. Falei assim, agora é minha vez de ter discernimento. Aí eu falei, Jairo, ele está aplicando golpe. Esse número que ele passou é errado, vou ligar. Era um rapaz de lá de Cotia, nada a ver, ele passou o número errado, porque a hora que eu pressionei ele. Então, o discernimento que Deus quer te dar, quando você entrega a sua vida para Cristo, é para você não cair nas ciladas, porque a luz de Deus acendeu na tua vida. E um versículo que diz sobre isso, em Romanos, capítulo de número 5, versículo 3 ao 5, diz que não somente nos gloriamos nas tribulações, a tribulação produz paciência, olha lá. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Então olha que incrível, e a esperança não traz confusão, quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a paciência, a tribulação produz paciência. Então é necessário que eu passe por um golpe para ficar esperto. A tribulação me gerou experiência. Eu caí num golpe, mas esse golpe me ajudou a ficar esperto, porque eu caí num golpe que alguém tentou me seduzir para tirar uns trocados da minha vida. Tudo bem, ele tirou os trocados e eu me fortaleci, aprendi a entender. O que seria pior? Se eu caísse numa conversa para afastar da igreja, ficar chateado com alguém, desviar da igreja e sair dos caminhos do Senhor e virar uma pessoa afastada da comunhão, da fé. Então o golpe que eu tomei me ajudou a falar, Deus me dá discernimento. O que eu estou querendo dizer é que as lutas que você passa é para te fortalecer. É para você ficar mais forte e saber enfrentar suas diversidades, enfrentar os seus problemas, enfrentar as coisas, porque quando Deus vai colocar o que realmente, o golpe que eu tomei não foi nada. Agora, se eu tomasse um golpe de ser seduzido por alguém que ficasse chateado,
Tem gente que toma golpe para largar a esposa. Eu vejo rapazes que começam a trabalhar numa firma que todo mundo vai para o happy hour lá. Aí ele começa a conversar com os caras do happy hour. Pô, meu, você casou, você está preso, você está numa prisão. Larga essa mulher, vai viver sua vida. Você não sabe que você tá vivendo aí aprisionado. Os caras na firma, no mundão, é isso aí. Aí a esposa liga pro cara. Tá vendo, ó, ligando aí, ó, sua polícia, você não pode fazer nada. Se você não está com o Espírito Santo na hora e não está com discernimento, você vai falar, é verdade, eu estou aprisionado. Se você não estiver atento, você cai na cilada do inimigo. Agora, por isso que Deus permite que a gente seja passado por tribulações. Porque a tribulação, como diz aí no versículo de número 3, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência. Então, na hora que chegou esse rapaz para aplicar um golpe em mim e no Jairo, sexta-feira, eu olhei para o rapaz, respirei fundo, estava lá em oração lá em cima, né, Jairo? Não, eu estava em oração, aí eu desci, e o rapaz estava com uma criança. Sabe o que quer pegar? Estão levando criança agora para aplicar golpe, lá no Conselho Tutelar e no Centro Pop, eles dizem que agora eles vão com criança para aplicar golpe, a criança fica lá usando droga, do lado da mãe leva a criança para aplicar golpe, homem leva a criança para aplicar golpe, isso aí dá até cadeia. E aí eu percebi, falei, Jairo, é golpe. Então, quando a luz de Deus, mas por que eu percebi? Porque eu já tomei vários golpes. Tomei vários golpes. E onde eu quero chegar? Que todas as lutas, quem já tomou um golpe aí para mim não ficar sozinho, vai? Ufa. Quem tomou mais de um golpe aí? Vários golpes. Amém. Nós estamos aprendendo. Então, se glorie nessas tribulações, que essas tribulações produzem paciência. Eu cheguei bem paciente, vou respirar. O Jairo falou, até alguém aqui querendo falar com o senhor. Desci, respirei fundo, olhei nos olhos dele bem profundo, eu falei, eu quero olhar com olhos penetrantes para ele. Eu senti que era... Aí o que aconteceu? Ele não conseguia olhar nos meus olhos, né, Jairo? E aí ele viu que o Jairo estava um pouco compadecido por ele, ele começou a compadecer mais o Jairo, assim. E eu dei um passo para trás, eu percebi. Sabe quando você percebe que está aquele golpe? E aí, eu falei, passa seu telefone, seu endereço, a gente vai ver. Ele, não, eu queria inteirar o gás, queria só uma parte, não precisa nem pagar tudo o gás, que você me ajudar para comprar o gás. Não, querido, calma. Está com o problema do gás, dá seu telefone e seu endereço. Gente, olha, vou ter uma reunião aqui, pode ter certeza que a gente vai te ajudar, sim. Aí ele passou qualquer telefone, deu qualquer endereço e saiu andando. Porque ele falou que ele já tinha umas alimentações e queria um dinheiro para inteirar o gás. Aí eu ia falar para ele, me dá esse dinheiro que você tem, que eu te dou um gás e levo lá na sua casa e pego o seu vazio. Mas ele não ia querer. Então, o discernimento maior não é para não cair num golpe financeiro. O discernimento maior é para não cair numa cilada. Hoje nós estamos tão expostos em todo lugar. Você abre o Facebook, lá aparece aqueles rios lá, de repente aparece um rio tentando te seduzir para algum tipo de pecado, com mulher dançando, no Instagram, na rua, em todos os lugares nós estamos vulneráveis. Se nós não aprendermos, eu estou falando homem, se o homem não aprender a se blindar, a mulher não aprender a se blindar, nós ficamos vulneráveis. Por isso que Deus permite às vezes a gente passar por algum golpe para começar a orar para ter discernimento. E aí,
É interessante que diz que quando nós alcançamos a paciência, gera o quê? No versículo de número 4, a paciência gera experiência. Então presta atenção, passou pela tribulação, gerou paciência. Agora você não entra na afobação dos golpes financeiros, mas golpe emocional, golpe de pecado, golpe de sedução, que eles falam mansa, né? Fala mansa, e você tem experiência, e a experiência faz você gerar esperança, saber, opa, isso aí não é para mim. Você sabe que esses dias atrás, eu fui no restaurante Santa Fé buscar um marmitex para minha esposa num sábado, e aí tinha lá o rapaz chamado Perninha, não sei quem conhece aí, um Perninha que anda de muleta. E aí ele falou, ô irmão, você é do bem mesmo, né? Eu olhei assim, amém. Poxa, é possível você comprar uma marmitex para mim? Falei, claro, pô. Fui lá, comprei a marmitex para ele. Aí os caras que estavam no caixa lá falaram assim, olha lá, já é a quarta que ele tem. Ele vai levar lá para a biqueira. Já estava com 4 marmitas. Não, é que eu tenho uma família lá para sustentar. Eu já tinha pagado já. Mas você vê, estamos constantemente sendo levado a tomar golpe onde a gente está. E aí, cada vez que eu levo o golpe, eu falo, nunca mais eu vou levar o golpe. E leva de novo. Mas tudo bem, faz parte. O golpe pior é alguém levar a gente a desviar. Entregar o que a gente tem mais de precioso, o brilho do Espírito Santo. Já vi pessoas que largaram a família, largaram a esposa, largaram o filho. E quando eu fui falar, pastor, mas eu estava apaixonado por aquela mulher, você não acha que Deus quer que eu seja feliz, não? Você vai largar sua esposa, seus filhos, seu ministério, vai ficar na miséria sem nada por causa de uma aventura. Ah, pastor, mas eu já vi. Infelizmente não foi uma, não foi duas. Tinha um pregador que dava aula de teologia lá na Rio Branco, quando a gente congregava do outro lado lá. Pregador de teologia. Rapaz, um dos pastores que eu falava, meu Deus, se esse homem foi presidente da rede de pastores, eu entro debaixo da cobertura dele, porque ele prega demais. Pus ele para dar aula de teologia na minha igreja. O cara pregava bem, era carismático. E aí ele largou o ministério, abandonou a esposa, numa aventura com a mulher que era casada, destruiu 2 famílias, dele e da outra família. Esses dias eu vi ele completamente arrasado, porque ele caiu em uma cilada, porque ele caiu num golpe, porque o Satanás nunca vai jogar uma mentira na nossa frente, descarada, parecendo que é mentira. Toda mentira tem cara de verdade. Satanás não vai vir com chifrão, com rabo, com garfo na mão. Ele vai vir no estilo. Vai vir com palavras que você se envolve. É igual contar uma história aqui, que eu contei isso para um político, ele virou a cara para mim. Eu vou contar para vocês hoje. É uma ilustração, uma historinha. Não é verdadeira, mas é só para a gente tomar uma noção. O que aconteceu? O político morreu, aí ele foi e chegou lá, estava São Pedro lá. Não é assim que funciona, eu estou só contando a historinha, só para você entender. Aí São Pedro falou para ele, você vai decidir, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Aí ele falou assim, eu sou político, eu só fiz o bem, mandei várias emendas para fazer hospital,
aquele papo de político, eu quero ir para o céu. Não, é o seguinte, você vai passar um dia no inferno e um dia no céu. Gente, não é base bíblica, isso aqui é historinha. Falando de novo aqui, só para você entender. Vai passar um dia no inferno e um dia no céu. Quando ele chega no inferno, estavam lá todos os amigos dele, fumando charuto, tomando uísque, com mulherada, aquela bagunça, sabe, aquele pecado, e aquela loucura, e ele deu risada, e ele tomou todas. E aí ficou no porre, passou o dia no inferno. Aí no outro dia ele pegou o elevador, subiu lá para o céu. Aí ele subiu para o céu, viu lá as crianças correndo, leão, cordeiro. E ele estava com uma ressaca lascada, tinha tomado todas as dor de cabeça, né? Ficou dormindo na rede, ele viu a família lá, ele nem procurou a família, ele via as crianças brincando, ele via aquela paz, aquela pessoal rindo, tudo numa paz. Aí o anjo chegou, e aí, o que você escolhe? Ele falou, não me leva a mal não, anjo. Olha, o céu é muito gostoso, é tranquilo, é lindo, sabe? Mas você não me leva a mal não, eu vou querer ir para o inferno mesmo, porque meus amigos estão lá, todos os políticos que eu conviver estão lá no inferno, sabe, eu tenho um apego com eles. Falou, tem certeza? Não tem volta. Aí ele pegou, tá bom. Aí na hora que ele entra no elevador, já estava o Satanás, todo de vermelho, com fogo nos olhos, chifrão, já pegou uma corrente com chicote assim, já jogou na perna dele, ele já caiu, ele falou, você não era meu amigo? Me recebeu bem, falou, não, a gente estava fazendo campanha, agora nós estamos exercendo o mandato. Eu falei isso para um político, rapaz, ele não virou a cara para mim, gente. O político virou a cara para mim, não vou falar quem foi, mas virou a cara para mim. Então, o pecado é dessa maneira. Ele se mostra muito positivo. Porque desde o começo foi assim. Vamos tentar lembrar como que foi a Eva seduzindo Adão para comer do fruto proibido. Ela chegou, começou a conversar com a serpente, olhou, viu que o fruto era bom. Aí a serpente falou assim, Eva, não, Deus não falou que se comer você vai morrer. Deus falou que se você comer, você vai ser igual a Deus. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Deus não está querendo que você seja igual a Ele. Menina, come isso daí. Larga a mão de ser boba. Experimenta a vida, você precisa ser feliz. Estou dizendo, é uma versão super atualizada que eu estou falando na linguagem atual. E aí ela comeu do fruto. Ela viu que era bom, comeu, e foi e entregou para o seu marido e comeu. Eles perderam o direito da presença, eles se afastaram de Deus, se afastaram do projeto de Deus. A partir dali teve um monte de consequência. Então, o diabo ele não sabe criar nada. Ele repete a estratégia. Ele repete isso. E se nós estamos atentos a essa situação, nós vamos sair das ciladas, fugir da aparência do mal, fortalecer, porque existe todo mundo que entrega a vida para Cristo, precisa passar pelo momento de perseverança para poder ficar firme, precisa ter o seu momento de perseverança. Em Gálatas, a Bíblia diz, se nós não esmorecemos, nós vamos ter uma colheita. Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então fique um tempo, mantenha-se um pouco mais firme. Está difícil, está quase caindo, mas o quase não é caindo. O quase não é caindo. Pensou em desistir? Mas pensar em desistir não é desistir. Pensou em pecar? A tentação até Jesus passou. Todos passam por tentação. Mas não nos deixe cair na tentação.
O diabo quer falar assim: não, você já era, você já viu, você já pensou, já era, já caiu. Quando eu era criança, tinha um outdoor, pré-adolescente tinha um outdoor, só os mais velhos vão lembrar, tinha a Playboy da Luísa Brunet. Isso é bem antigo, quem lembra dessa? Só quem lembra? Nem o Beto, lembrou, né? Olha lá, o senhor lembrou, né? Quantos anos o senhor tem? 76, lembrou, né? Tinha no outdoor, e sabe o que estava escrito? Eu não era crente, mas estava assim: agora já era, você já pecou, compre a revista. Você olha para a revista, no outdoor, você olha para a mulher ali seminua, agora já era, você já desejou, compra a revista, você já pecou. O Satanás, ele joga uma piada, uma insinuação que tipo assim: já pecou, já era, se joga. E a tentação não é o pecado, porque Deus, Ele quer que você entenda que você é fraco, você passou pela tentação, então não canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Vai mais um pouquinho, avança mais um pouquinho, supera mais um pouquinho, diz não mais um pouquinho, se santifica mais um pouquinho, mais uma milha, mais uma hora, engole mais esse sapo, deixa de brigar mais essa vez, está no seu limite, tenha mais um pouquinho de limite, mas não caia na cilada do inimigo, porque você vai colher no seu tempo. Se não houver desfalecido, eu estou quase desfalecendo, eu estou quase não aguentando, parece que eu falhei, eu estou sentindo vazio, eu estou sentindo falho, é normal, mas você vai vencer, você vai superar e você vai ter a vitória. Essa palavra é para que você entenda que a tentação não é cair no pecado, a tentação não é cair no pecado, a tentação não é se entregar no pecado, tentado nós somos todos os dias, e a Bíblia diz que cada um é tentado na sua própria concupiscência. Pastor, que palavrão é esse? Concupiscência da carne, quer dizer, cada um é tentado na sua área de dificuldade. Então, aquele que tem dificuldade com o jogo, é tentado no tigrinho, é tentado no bingo, é tentado na cena, é tentado na lota, é tentado em todos esses jogos aí, porque ele tem essa dificuldade. O que é tentado na bebida, vai ser tentado nessa área de bebida. O que é tentado na droga, vai ter a tentação na droga. O que é tentado na prostituição, vai ser tentado naquela área de dificuldade. O que é tentado em murmurar e praguejar e transformar sua vida no inferno através de murmuração, vai ser tentado na ira para praguejar. Cada um é tentado na sua área de dificuldade. Quem é tentado na carência, quem é tentado no medo. Então, cada um é tentado na sua área de fraqueza. Assim que eu me converti, eu tinha o trailer de pastel e estava trabalhando no trailer. E eu estava com a camisa de time, do meu time. E aí veio o irmão e falou: pô, mas você não falou que é irmão, que é da igreja? Eu falei: sou. Irmão, você não foi liberto de time, não? Eu falei: meu querido, eu nunca fui. Não, eu ia para torcida organizada, já troquei até tiro, já saí em briga, para mim isso aí para ele é uma prisão, mas para mim colocar a camisa de time é colocar uma camisa comum como qualquer outra, não tinha esse aprisionamento que ele tinha. Agora, se ele põe a camisa de time, ele iria transfigurar, ele não está pronto para vestir a camisa do time, porque era a fraqueza dele, ir para a torcida organizada, brigar, provocar, não aguenta a provocação. Então cada um é tentado na sua área da sua fraqueza. O importante é você se conhecer, porque às vezes a fraqueza de um não é a fraqueza do outro.
E eu quero te perguntar uma coisa: você se conhece? Você sabe qual é exatamente sua área de fraqueza? Qual área que você fica vulnerável? Qual área que você quase cai, que você tem que ficar lutando para sair daquela situação? A sua aparência do mal. A Bíblia diz para você não ficar permanecendo nessa área. Diz para fugir da aparência do mal. O José do Egito, ele era heterossexual, teve esposa, teve filhos, mas antes de ele ter esposa e ter filho, a mulher de Potifar tentou agarrar ele, e a Bíblia diz que ele correu ao ponto de rasgar a roupa dele. Você sabe o que é? Uma mulher tentar te agarrar, e você ter que sair com tanta força de perto daquela mulher, que rasga a roupa. Ele poderia falar: não, eu vou ficar aqui imóvel e vou ficar firme. Não vai, como diz aquela velhinha, não vai não. Não vai. Não tem como. Porque a Bíblia diz que tem que fugir da aparência do mal. Então tem situações que nós temos que sair correndo. Não, eu sou forte, agora eu vou conseguir ficar aqui. Oi? Super crente. Davi teve dificuldade. Ele teve dificuldade. Eu quero te dizer que hoje você vai se conhecer e vai enfrentar e vai vencer todas as suas dificuldades. Porque o Espírito Santo te convence. O Espírito Santo te convence. E você vai avançar. E você vai perseverar. Mais um versículo para Tiago 1,12. Para finalizar. E você vai orar, vai apresentar sua fraqueza diante de Deus, e a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Então essa palavra que vem de Deus, você vai dizer: eu vou vencer a tentação. Eu vou suportar a tentação, eu vou ficar firme, porque o Senhor é na minha vida, eu vou superar todas as fraquezas e eu vou ser um vencedor. Você pode repetir isso? Eu vou superar todas as minhas fraquezas, porque eu sou mais do que vencedor. Eu vou vencer a tentação, eu vou fugir da aparência do mal, porque eu sou mais do que vencedor. E quando eu for provado, eu vou ser aprovado, e eu vou receber a coroa da vida, porque o Senhor prometeu para mim, porque eu amo o Senhor. Diga para Ele: eu te amo, Deus, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, Jesus. Amém? Dê um aplauso ao nosso Deus. Aleluia.